Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que esta segunda-feira esteja começando com muita graça, muita paz. Eu espero que o Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Invoque o nome do Senhor nessa manhã para começar a tua semana. Invoque o nome do Senhor, eu invoco o teu nome, ó Deus. Eu invoco o teu nome, ó Senhor Jesus Cristo, para que entres na minha vida nessa manhã, para que mudes a minha história, transforme tudo aquilo que há para ser transformado. Ah, Senhor, eis-me aqui, Senhor, nessa manhã para engrandecer o teu nome e exaltar o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje uma segunda-feira abençoada, uma segunda-feira cheia de vida, de glória, de graça. Nessa manhã estou aproveitando tomar o meu café, me deliciando com o meu café e me deliciando ainda mais com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos traz vida, nos traz refrigério, nos traz consolo, nos traz exortação, traz tudo aquilo que a gente precisa a cada amanhecer. E hoje não é diferente. É um dia qual nós precisamos colocar o Senhor na frente, colocar o Senhor diante de nós, colocar o Senhor em todas as nossas circunstâncias vividas, pensadas, né? Tudo aquilo que nós estamos passando, que estamos vivenciando e que vamos viver. Que o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas e que nós sabemos e temos a certeza que Deus, através do Espírito Santo, está conosco em todo o tempo. E nós somos felizes por isso, porque Ele se lembra de nós, Ele se lembra de nós, Ele cuida de nós, Ele cuida do nosso ser. E hoje é um dia especial por isso. Que Deus possa abençoar a sua manhã. Amém? E vamos lá para mais um dia de palavra, de meditação na palavra do Senhor. Vamos tirar esses poucos minutos para adentrarmos a partir do versículo 12, né? Vamos continuar falando hoje após o ressuscitar de Jesus. 24:12 de Lucas, 24:12 do Evangelho de Lucas, que vai dizer: Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e inclinando-se, viu apenas os lençóis de linho e foi para casa maravilhado daquilo que havia acontecido. Eis que dois deles, naquele mesmo dia, iam para a aldeia chamada Emaús, que distanciava de Jerusalém 60 estádios. E conversavam entre si a respeito de todas estas coisas que haviam acontecido. E ocorreu que, quando eles conversavam e perguntavam um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam embargados para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: Que diálogos são esses que tendes entre vós, enquanto caminhais? E por que estáis tristes? E eles detiveram. E um deles, chamado Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu o único recém-chegado a Jerusalém, que não sabe as coisas que nela ocorreram nesses dias? Então ele lhes perguntou: Quais coisas? E eles lhe disseram: As coisas relacionadas a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes, os nossos governantes, o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que seria o remidor de Israel, mas este já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E também certas mulheres dentre nós deixaram assombrado, quais ao amanhecer foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, os quais disseram que ele vive. E alguns dentre os nossos foram aos sepulcros e consideraram como correto o que as mulheres haviam dito, mas a ele não o viram. Então ele disse-lhes: Ó insensatos, e tardios de coração para crerem em tudo quanto os profetas falaram. Porventura não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando desde Moisés e todos os profetas, iam interpretando em todas as escrituras as coisas referentes a ele mesmo. E se aproximando da aldeia para onde iam,
ele fez como queria ir mais longe. E eles insistiram com ele, dizendo: fica conosco, porque chegamos à hora tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles reclinando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partiu e distribuiu entre eles. E com isso foram abertos os olhos de ambos, e eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. E disseram entre si: porventura não ardia o nosso coração dentro de nós, enquanto pelo caminho nos falava, enquanto nos abria as Escrituras? E, levantando-se naquela mesma hora, voltaram para Jerusalém e acharam os 11 congregados, os que estavam com eles, os quais lhe diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e já apareceu a Simão. E eles então contaram-lhes o que acontecera no caminho e como ele fora reconhecido por eles no partir do pão. Enquanto eles falavam ainda essas coisas, o próprio Jesus se pôs de pé no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles ficaram espantados e atemorizados, parecendo que havia algum espírito. Então ele lhes disse: por que estáis turbados e por que estáis pensamentos em vosso coração? Vou parar de ler aqui, porque dá vontade de ler todo o capítulo. Dá vontade de finalizar. Mas aqui nós vemos nessa manhã que Jesus ressuscita. Marta, Maria Madalena vão ao sepulcro e trazem a notícia de que o corpo não está lá. Então diz a palavra do Senhor que Pedro levanta-se e corre ao sepulcro e vai verificar. E chegando lá, vê somente os lençóis de linho. E volta maravilhado. Em alguns outros evangelhos diz que vê também o lenço dobrado na cabeceira, indicando o significado que ele voltaria, o significado de que ele voltará. Então Pedro se levanta maravilhado por aquilo que tinha acontecido. Mais provavelmente no Evangelho de Mateus que relata essa passagem, porque era uma cultura judaica. Dobrar o lenço e deixar o lenço dobrado, indicando a volta, indicando que iria voltar. Aqui, como é o Evangelho direcionado aos gentios, não havia esta crença, não havia esse entendimento. Então, talvez por isso, o Dr. Lucas não achou importante relatar que o lenço ficou dobrado. Mas Pedro, por ser judeu, entendeu a mensagem. Por isso ele levanta-se maravilhado e vai para casa, entendendo o que havia acontecido. Mas a passagem importante dessa manhã é o caminho de Emaús. Diz que 2 discípulos de Jesus caminhavam, tristes, cabisbaixos, desesperançados, sem expectativas, porque tinham falado para eles que Jesus tinha ressuscitado, mas eles deles mesmos não tinham visto a Jesus. As mulheres tinham falado, mas não havia ainda certeza, porque a conversa das mulheres naquele momento e naquele lugar não tinha muita crença, não tinha muita valia. Então a palavra da mulher não tinha validação. E aqui eles não acreditam muito e eles caminham. Um deles, chamado Cleopas, e estão tristes. De repente aparece alguém perto dele, próximo deles, e começa a conversar com eles. Por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Aí Cleopas vira-se para Jesus e diz: você não está sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, mataram o nosso rabi, o nosso Raboni. Nós acreditávamos que ele seria o remidor de Israel e de repente mataram ele. Até disseram que ele ressuscitou, mas nós mesmos não vimos, não temos nenhuma expectativa. E você não está sabendo disso? E aí Jesus escuta aquilo ali, eles conversam com Jesus, eles falam com Jesus ali naquele momento, mas eles não reconhecem Jesus, porque os seus olhos ainda estavam fechados, diz a palavra do Senhor. Porque os nossos olhos eles só se abrem quando Jesus permite. Os nossos olhos eles só se abrem. Muitas vezes nós dizemos: você não está vendo o que está acontecendo. Você não está vendo diante dos teus olhos o que é para você ver. Mas os nossos olhos só se abrem quando o Senhor permite que se abram. Quando o Senhor faz-se conhecido.
Então, muitas vezes em nossas vidas, nossos olhos estão fechados, porque é realmente para estar fechado. É Jesus nos guardando, Jesus nos protegendo, Jesus nos colocando à parte para sermos protegidos, que no momento certo Ele vai se apresentar. E diz a palavra do Senhor que eles iam conversando e de repente eles chegam na entrada do local aonde Cleopas e o outro iam entrar. Então já chegava a noite. Eles estavam andando a cerca de 11 quilômetros para chegar no destino. E chega a noite e eles convidam Jesus para passar a noite com eles. Versículo 28 vai dizer, e se aproximando da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia mais longe, e eles insistiam com ele, dizendo, fica conosco, já está tarde, não vai fazer esse caminho sozinho. Então Jesus entra para ficar com eles. E quando Jesus entra, eles entram à mesa, sentam-se à mesa e serve-se o pão. E ali no partir do pão, Jesus se faz conhecer. No partir do pão, as escamas caem dos olhos dele. E no partir do pão, ele também desaparece. Jesus some diante dos olhos deles. É no partir do pão, é no momento de comunhão, é no momento a qual estamos comungando, é no momento em que estamos nos alimentando, que o Senhor aparece, que o Senhor vem nos dar a conhecer, que o Senhor vem nos dar a palavra, que o Senhor vem nos mostrar o que tem para nós. E ali Jesus some novamente. Então eles nem terminam de comer, eu imagino, eles se levantam e voltam para Jerusalém. Imagina que eles voltam mais os 11 quilômetros novamente para encontrar os outros e falar para eles o que aconteceu. Então eles se reúnem todos ali aonde eles estavam em Jerusalém. Veja que no versículo 33 diz, e levantando-se naquela mesma hora, voltaram para Jerusalém e foram lá na casa dos apóstolos, lá onde estavam os 11 reunidos, que estavam com eles. E eles diziam para os apóstolos, Jesus ressuscitou verdadeiramente e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho e como ele fora reconhecido por eles no partir do pão. Enquanto eles falavam dessas coisas, o próprio Jesus se pôs no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. O que me chama a atenção nessa manhã é que Jesus, ele aparece em certo momento para 2, aí depois ele desaparece, e esses 2 buscam os outros. Então, quando eles buscam os outros, eles estão todos reunidos. E Jesus volta a aparecer. Quando estão todos reunidos, quando estão todos unidos, quando estão todos no mesmo propósito, quando estão todos na mesma busca, Jesus aparece. Jesus se faz presente. Jesus entra no recinto. Então, por isso que é tão importante nós congregarmos, por isso que é tão importante nós termos o nosso culto unidos em Cristo, porque existe uma aparição real de Jesus, existe um poder real de Cristo quando estamos todos reunidos no mesmo propósito, quando estamos todos reunidos no mesmo intuito de buscar a Deus, de entender das coisas de Deus, de entender da palavra de Deus, de buscar a sermos melhores em Deus. Então, a reunião, o momento da reunião, o momento de estarmos unidos, o momento do partir do pão, que significa a comunhão, a mesa, este momento faz Jesus aparecer em todo o tempo em nossas vidas. Quer que Jesus apareça, coloca a mesa, faça uma reunião onde estejam, porque a palavra do Senhor vai dizer, onde tiver 2 ou mais, eu estarei no meio deles. Veja, sempre tinha 2 ou mais e Jesus aparece para ministrar, para trazer alegria ao povo e dizer, eu estou aqui. Eu espero que essa palavra muito curta nessa manhã possa ter te trago algo especial ao teu coração e entender que é importante estarmos congregando, importante estarmos reunidos no mesmo propósito. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua manhã, em nome de Jesus Cristo.